O medo de perder tirou a oportunidade de ganhar. Com essa frase do mestre Luxemburgo, a gente começa mais um Esporte Bretão sobre Palmeiras e Botafogo. Vamos lá. Bom, é óbvio que essa frase foi pro Botafogo, né, cara? O Botafogo jogou contra o Palmeiras extremamente fechado. O jogo foi ruim, tá? Palmeiras e Botafogo, dos jogos que eu vi todos os jogos dos brasileiros e alguns outros jogos. Para mim foi o pior jogo da Copa do Mundo de Clubes, porque foi o jogo de Libertadores da América. Isso é para a gente começar a perceber ali como é que funciona essa questão de nível técnico, né? Não que os times não tinham, mas o problema é que ali os dois times tentaram mais anular o adversário do que realmente jogar bola. O Botafogo começou a jogar bola só depois de tomar um gol, milagrosamente. Começou a chutar gol, fazer as coisas. Agora imagine se desde o início do jogo os dois times estivessem propondo jogos e não querendo destruir a jogada do outro. A gente teria um espetáculo bem legal. Eu acho que existe um mal crônico do brasileiro de não querer passar vergonha nos jogos, né? Os times brasileiros não querem passar vergonha, então eles preferem ficar fechados ali, perder de 1-0, perder nos pênaltis, né, e coisa e tal, do que jogar pra frente e às vezes tomar uma goleada. Paciência. Então o jogo foi ruim, mas eu acho que foi pior pro Botafogo. O Botafogo ele tinha uma oportunidade de passar, mas ele tinha que ser um pouquinho mais aguerrido, um pouquinho mais ousado. Quando eu falei no último vídeo que o Botafogo tinha que se inspirar no jogo contra o PSG, é porque o jogo do Botafogo com o PSG foi muito diferente. O Botafogo defendeu bem, o time estava bem postado, mas o Botafogo não estava retrancado contra o PSG. O Botafogo atacou, inclusive atacou melhor do que contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Botafogo retrancou e não conseguiu fazer nada, não conseguiu desenvolver nada. E o Palmeiras também não deixou, então ficou aquele jogo preso. Depois de tomar um gol, opa, milagrosamente o time começou a dar volume de jogo, mas ali já era tarde. Então o Botafogo sai dessa Copa, eu acho que no lucro, tipo, porque o Paiva sai bem, ele começou o trabalho bem zoado, né? Atrasado, o Texas atrasou pra caramba para ter um novo técnico, então e ele começou mal, ele já vinha de um mau trabalho no Bahia, então deu ali um respiro para ele. E aí, cara, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro para o Botafogo realmente mostrar o que veio nesse ano. Eu acho que nos próximos 4 anos o Texas vai brigar muito para o Botafogo voltar para essa Copa do Mundo. Dos times que ele tem, eu acho que é o mais fácil para voltar aí nessa Copa do Mundo. Então o Botafogo fez um bom trabalho, ter saído nas oitavas não foi um grande problema, aquilo era um clássico, Palmeiras e Botafogo, podia ser nas quartas, podia ser na semi. O que eu acredito é que não tinha que passar e quem passou foi o Palmeiras. Agora, ao vencedor, as batatas. O Palmeiras é muito difícil de perder. Todos os vídeos que eu gravei, eu falei aqui. O Palmeiras vem de caro demais a derrota dele quando ele perde. O Palmeiras, se ele perder nessa Copa, ele vai perder por 1-0 ou nos pênaltis, ou diferença de um gol ou nos pênaltis, porque é um time realmente muito duro, é um time forte fisicamente, é um time que disputa cada bola, o time é homogêneo, isso graças ao Abel, que gosta de trabalhar com um plantel muito curto, né, um plantel pequeno, e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo isso é um problema. O Palmeiras tem o Paulinho, por exemplo, que é uma peça-chave no time, mas o Paulinho não está inteiro. O Paulinho teve um ano passado muito complicado no Atlético Mineiro, porque ele jogou machucado quase o ano inteiro, e aí ele teve que fazer uma operação muito séria agora, lá nas férias e tudo mais, e quando ele veio para o Palmeiras ele ainda está se recuperando. Ele pode jogar 30 minutos, e com esses 30 minutos que ele joga, ele faz muita diferença. Mas como o Palmeiras é um time de plantel curto, é isso que tem, entendeu? E aí o Palmeiras acaba sofrendo muito por isso. O Palmeiras vai ter um outro problema, né? Ele vai pegar o Chelsea com a zaga praticamente reserva. Eu acho que em qualquer outro time isso seria um grande problema. Não acredito ser um grande problema com o Palmeiras. Como eu falei, é um time muito coeso. O Abel Braga gosta de trabalhar com um elenco curto, para que cada jogador tenha a sua função no elenco. O jogador que joga pouco nos times do Abel ou que não entra, não tem uma função, no ano seguinte ele sai fora. Porque o Abel trabalha realmente ali pessoa por pessoa. Por quê? O time do Abel, ele pode ter craque ou não.
mas o time do Abel é força, é raça, é vontade, é garra. Então eu acho que ele trabalha muito isso, essa parte mental, essa parte emocional, para que o time seja guerreiro o tempo todo. Se um craque aparecer ali no meio, ótimo. Se não aparecer, o time vai ser competitivo. E isso é uma base de um time campeão. A gente aprendeu muito a pensar no time a partir dos craques, né? Eu quero ter um craque aqui, um grande goleiro, um grande atacante, mas a mentalidade do Abel é diferente. Ele tem que ter um time base, bem aguerrido, e o craque, quando ele chega ali, ele aproveita todo aquele benefício da estrutura montada. Se não tem o craque, zero problema, o futebol continua. Aliás, o futebol não foi feito de craques, ele é feito mais de carregador de piano do que de craques. Eu acredito que vai ser um jogo muito pareio, Palmeiras e Chelsea. Hoje eu vi o Benfica e Chelsea. Um jogo preguiçoso, bem jogado, tá? A galera ali acertando os passes, jogando, mas um jogo bem preguiçoso. O Chelsea é um time que, tipo assim, pô, se der pra ganhar, vamos ganhar. Se não der pra ganhar, tá bom também. O gol que eles fizeram no Benfica foi um gol de falta, todo mundo esperava um cruzamento. O cara mandou direto pro gol e o goleiro aceitou, apesar que foi bem no cantinho, foi falha do goleiro, mas foi um golzinho ali bem modorrento. Aí depois teve um intervalo ali de quase 1h30, né, por causa da chuva e trovoadas lá nos Estados Unidos. E aí, quando voltou, o Di Maria empata. Depois, claro, na prorrogação, o Chelsea deslancha, mas não é um time de alta intensidade, eles não estão com alta intensidade nesse momento. Claro que eles querem ganhar, mas também eles não vão forçar muito para isso, não. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil se o Palmeiras perder. Vai ser 1-0, vai ser pênaltis, dá para o Palmeiras ganhar. Volto a falar, estou torcendo para o Palmeiras, então tomara que o Palmeiras consiga passar independente disso. Volto a falar que eu acho que a zaga reserva não é um problema, porque o time do Abel Braga sempre é muito coeso, todo mundo está preparado. Eu não me recordo de quando o Palmeiras do Abel ele entrou em campo com alguém que estava totalmente destoando do time em termos físicos, em termos de garra. Acho que eu falei Abel Braga, né, galera? Abel Braga não, Abel Ferreira, tá? Eu sempre vou errar esse nome. Eu acho que tem esse ponto. Então, vai ser um jogão e tem grandes chances do Palmeiras chegar na semifinal. Bom, o que eu vou falar aqui agora é sorte para o Palmeiras e vamos falar do Mundial como um todo. Eu acho que é bem interessante a gente começar a falar isso para que a gente aqui no Brasil entenda o futebol como ele acontece de verdade, né? O público americano e o público europeu não comprou esse Mundial. Você pode perceber, os estádios estão vazios, metade da lotação, você vê que muitos estádios e muitos jogos fecharam grande parte da arquibancada para colocar todo mundo junto. Quem está curtindo mesmo são os sul-americanos ali, quem está de férias mais ou menos, europeu, que está de férias ali passando, mas não é uma coisa que realmente as pessoas querem. Os níveis da transmissão na Europa, o Ibope é a empresa aqui, mas os números são baixíssimos, então as pessoas não estão vendo esse campeonato, ele não está passando nos pubs na Inglaterra e está lotando as pessoas querendo ver os times ingleses jogando, então não está interessante. Eu volto a falar, o problema é a data, porque realmente a FIFA escolheu no momento onde os jogadores estariam de férias, cara. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender, que é muito séria. Existe uma briga política entre FIFA e UEFA, já há algum tempo. E essa briga, ela ficou mais clara desde o momento que os clubes europeus quiseram montar uma Superliga. E aí teve toda aquela confusão e por aí vai. A UEFA montou a Nations League, que é como se fosse uma Copa do Mundo de pontos corridos, depois tem mata-mata entre seleções na Europa. É um dos piores torneios que eu já vi na minha vida, não tem graça nenhuma aquele torneio, a não ser a final em si, aí chega Portugal no final, que legal. Mas o torneio em si é um torneio muito sem graça, mas é um torneio para meio que afrontar a FIFA. Ao mesmo tempo, a FIFA monta esse Mundial de Clubes, que aí é uma resposta à Superliga que a galera queria montar. E entre a FIFA e a UEFA, quem é da América do Sul, quem é fora da Europa, vai ter a FIFA como um parceiro, porque a FIFA, com toda a sua corrupção, com toda a sua morosidade, com todos os seus problemas, é a única estrutura que vai olhar para o mundo inteiro.
Porque a UEFA está se cagando pro futebol mundial. Para a UEFA, devia ter só os times europeus jogando no mundo inteiro e todo mundo comprando camisa do Real Madrid, todo mundo comprando camisa da Inter de Milão, todo mundo comprando camisa do Barcelona, do Manchester City. Já é uma coisa que acontece, né? Mas a FIFA ela não está interessada nem um pouco que o Flamengo seja grande aqui na América do Sul, que o time da Arábia Saudita seja grande, um time japonês. Eles não estão interessados nisso, eles estão interessados deles serem uma franquia cada vez maior. A Superliga, ela ia ser tipo uma NBA, que os times são franquias de donos, não tem rebaixamento, não tem nada, eles jogam e no final do ano, no final da temporada eles ganham. E o mundo que se cague. E o futebol não é assim, o futebol não nasceu como na NBA, então o futebol é comunidade, o futebol são pessoas, eu posso gostar de ver Real Madrid e Barcelona, mas o futebol ele nasce para mim pelo Cruzeiro, para outras pessoas pelo Corinthians, pelo Flamengo, outros nascem pelo time mexicano, por aí vai. Mas a FIFA é a única que vai defender, mesmo que seja contra a FIFA, que vai defender o futebol mundial. E a UEFA não, a UEFA está defendendo ali os times deles, então quanto mais gente vendo e comprando e consumindo coisas deles, melhor. Então, qual é o grande problema desse Mundial? A FIFA precisa realmente atrair os europeus. Não adianta ficar falando, empurrando goela abaixo. Lá na Europa, os jogadores entraram na justiça para terem férias. Para vocês terem ideia, pessoal, a temporada europeia termina ali abril, maio. E depois eles voltam a jogar em agosto, tem quase um mês ali de pré-temporada, voltam em julho, então um mês de férias é o mínimo que eles têm. Eles já abrem mão desse mês de férias quando tem que jogar a Eurocopa e Mundial. Lembrando que é o seguinte, poxa, William, mas nem todo mundo joga Mundial de Nações, nem todo mundo joga a Eurocopa, mas na Europa a maioria joga, né, galera? Ali tá a nata do mundo, então quase todo mundo que tá em seleções está jogando ali. Então, eles abrem mão porque são dois eventos especiais, dois eventos tradicionais, e acaba Eurocopa, Copa América, então acaba que é interessante. Se o Mundial de Clubes ele acontece, né, ele realmente entrar no calendário, olha como vai ser o calendário dos jogadores europeus, principalmente, todos os anos. Né? Em um ano, a gente vai ter a Copa do Mundo de seleções. No outro ano, a gente vai ter a Copa do Mundo de clubes. No outro ano, a gente vai ter a Eurocopa, a Copa América, que são as Copas regionais. E ainda tem Olimpíadas. Entendeu? Então, quer dizer, alguns jogadores não terão férias, nunca mais, tipo, sem férias, sem nada. E aí, preparação, pré-temporada, isso tudo vai pro escambau. Então, com essa Copa, a coisa vai piorar. Então, a FIFA ela tem que começar a tomar alguma atitude para entender o calendário mundial e ajustar esse calendário, principalmente dos europeus. Senão, não vai dar. Então, a gente tem que ser realista com isso, porque hoje os europeus estão no meio das férias, não querendo jogar, mas jogando ali de forma obrigatória. Eles já entraram na justiça contra isso. Então, se a justiça europeia, algum tribunal falar, não, beleza, eles são obrigados a terem as férias, a próxima Copa não vai acontecer. Entendeu? Porque o que acontece, diferente da seleção, onde a pessoa vai por opção, ela pode falar assim, não, eu não vou jogar na seleção. Uma pessoa pode falar isso, o Rafinha pode ser convocado e falar, não vou jogar. Agora, você é contratado por um time, você não pode fazer isso. Se o time falar o seguinte, cara, você vai entrar em campo, você tem que entrar, você é contratado por ele. Então, por isso que não tem essa argumentação de tipo assim, não, então por que ele vai jogar a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é uma opção, ele pode não ir. Agora aqui não, ali ele é um profissional e ele está contratado, ele recebe por aquilo. Se a federação manda o clube ir e o clube manda o jogador precisa ir, mesmo que seja no meio das férias dele. Então, qual que é a minha humilde sugestão para a alta cúpula da bola? Cara, data FIFA, esse negócio de data FIFA é muito chato, cara. Essas eliminatórias, desde que começaram a ser feitas dessa forma, né, elas são eliminatórias muito chatas. Eu lembro da eliminatória da Copa de 94, que era legal pra caramba, que eram os grupos, ela era mais curta, coisa e tal. Eu acredito que podia voltar com esse modelo, em você tirar as datas FIFA, que aí você já tem ali umas 5 semanas por ano que os clubes podem aproveitar, né, nas suas datas,
e você faz aí a sua data FIFA dentro, por exemplo, de uma Eurocopa, de uma Copa América, onde você tem ali uma classificatória para o Mundial, algo desse tipo. E aí você realmente consegue levar diminuir o calendário e abrir espaço para o calendário de clubes. Querendo ou não, esse campeonato de clubes ele devia acontecer em um momento onde os europeus estejam bem, onde o pessoal daqui também esteja bem e que todo mundo consiga vir voando, entendeu? Não tem problema às vezes esse campeonato acontecer, por exemplo, no mês de março, no mês de fevereiro, entendeu? Porque ali você tem o pessoal correndo e fazendo e o mundial, vamos dizer assim, o calendário pode parar ali. Então essa que é a ideia. Mas se não mudar, não vai acontecer. E principalmente, a próxima edição tinha que acontecer na Europa, porque o europeu ele gosta de futebol. E aí ele vai ver realmente os times sul-americanos jogando, os times sul-americanos podem se preparar bem melhor para esse campeonato. Vai ser uma ótima vitrine, vai ser uma troca muito interessante de clubes, de gestão, de você ficar hospedado no CT de um time pequeno e que é bom, você ficar, o Barça não vem, poxa, o time do Palmeiras vai estar no CT do Barça, o tal time não vem, então isso faz muita diferença. E aí sim, esse Mundial tem que pegar. Eu achei sensacional, eu acho a ideia muito boa, mas politicamente a FIFA precisa trabalhar mais, tá joia? Então é isso, parabéns Palmeiras. Hoje ainda tem Flamengo, eu tô gravando agora à noite, mas eu sei que vou estar postando agora, então tem Flamengo e boa sorte. Valeu, vai!